Olá, tudo bem com você? Eu desejo um dia produtivo e abençoado para todos nós. Graças a Deus estamos em mais um programa Assunto do Dia ao vivo, aqui pela Rede Brasil de Comunicação. Entrevista, informações das mais variadas, previsão do tempo, esclarecimentos sobre direitos trabalhista, previdenciário, culinária e vagas de emprego e estágios. Tudo isso, é claro, contando com a sua audiência e com a sua interação. Agora eu peço a sua atenção especial. Alguns problemas podem atrapalhar o aprendizado ou mesmo o rendimento escolar das crianças. Por isso, os pais devem ficar atentos ao comportamento dos pequenos. Seu filho, por acaso, não consegue se concentrar na sala de aula? Ele tem dificuldades na codificação dos sons? Não compreende a escrita como deveria? Calma, antes de brigar com o seu filho por aquela nota vermelha que às vezes, a criança chega e diz: papai, mamãe, olha, a nota foi vermelha. Analise bem de perto a postura dele, hein? Ele pode ter o transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. Agora, o que é esse transtorno? Quais as principais causas? Quais as novidades e curiosidades sobre este assunto? E os tratamentos? Vamos conversar sobre tudo isso e muito mais. Hoje contamos com a presença aqui para esta conversa sobre este assunto, com a presença da doutora Flávia Pussa. Ela que é psicóloga especializada em psicoterapia. E é claro, contamos com a sua audiência, com a sua interação, com a sua participação aqui no programa Assunto do Dia. Mas antes da nossa entrevista, acompanhe atentamente a reportagem com a repórter Stephanie Hermano, que ela vai mostrar um pouco mais da história da Beatriz. Vamos conhecer. A criança hiperativa tem uma inteligência maior que a média das crianças da mesma idade. Que cor é essa? Amarelo. Cadê o azul? O azul, tem azul aí? Que cor é essa? Azul. Ela é um estado excessivo de energia que pode ser motora ou mental. Beatriz, de 3 anos, é assim. Começou a falar e a andar com 1 ano. A mãe matriculou ela no maternalzinho quando ela tinha 2 anos, mas a professora a colocou no maternal porque tudo parecia ser muito fácil. E ela está adiantada para a idade que tem porque é muito inteligente. Tentamos gravar junto com Bia, mas não deu certo. Pergunta quantos anos tem, às vezes ela pensavam até que ela tivesse mais, mas era uma idade menor, com a sabedoria já de gente grande. Aí isso tudo nos deixa satisfeito, né, por saber que está evoluindo, né. Ela já se veste sozinha, ela já calça sapato, ela já pega a própria bolsa do colégio, já vai arrastando, sem eu mandar, vai Beatriz, pega. Ela já come sozinha, ela já bebe água só. São coisas que me surpreendem mesmo, porque tão pequena já faz muita coisa. Os olhos do pai. Bia monta quebra-cabeça de 30 peças, sozinha, e sabe contar histórias. Eu adorava quase pequeno. Tava ali do bolo sozinha. Adorava mamãe caminha uva. Sim. A hiperatividade atinge de 5 a 6% das crianças e a acompanha até a vida adulta. Isso independente de como ela é criada. Me informaram que ela é uma criança muito inteligente. E cada vez que falo, eu fico mais ainda feliz, porque é raro encontrar uma criança feita a minha, né? Por tão pouca idade, com tanta sabedoria. E eu fico muito feliz. Tá aí a história da Beatriz, a história dessa menina abençoada aí por Deus, não é? E temos uma enquete para que você possa participar hoje aqui do programa Assunto do Dia. A pergunta que temos é a seguinte, da nossa pesquisa, hein? O transtorno do déficit de atenção precisa ser mais divulgado e conhecido pela população? Você acha que é preciso divulgarmos mais? A imprensa, mas principalmente os órgãos públicos divulgar um pouco mais sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade?
Você participa aí respondendo sim ou não através do 3424-1977, 3424-1977. Além da nossa enquete, você também dispõe da nossa fanpage, né? O endereço da nossa fanpage é bem simples, você visita o Facebook, não é? facebook.com/assunto do dia, facebook.com/assunto do dia e posta a sua mensagem, a sua dúvida, que é muito importante para a gente contar com a sua interação aqui conosco. Bom, e nesse momento eu quero agradecer aqui a presença da nossa convidada, a doutora Flávia Pussa, mais uma vez aqui no programa Assunto do Dia. Seja muito bem-vinda e um bom dia. Tá, obrigada também pelo convite. Bom dia a todos. E para a gente iniciar de fato, doutora Flávia, a gente observa que às vezes existe alguma confusão no entendimento, por isso que a gente lançou essa enquete, para que as pessoas pudessem interagir conosco, de forma que a gente pudesse sentir de fato essa resposta, esse feedback das pessoas com relação a mais conhecimento sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, né? É uma coisa só ou são questões distintas, doutora Flávia? Foi muito importante quando você traz esse assunto, porque tem muitas crianças e adultos marginalizados pela questão da hiperatividade, pelo nível de exigência que ele mantém com as pessoas que estão ao redor dele. Então, cada vez mais que a gente conhecer o que seja o transtorno e não colocar, estigmatizar como uma coisa puramente negativa e que traz problemas para a família, porque é uma criança que mexe, que desorganiza a casa, que exige mais dos pais, e isso vai gerando uma certa desorganização interna. Por isso a importância de se conhecer. O transtorno tanto pode gerar só a hiperatividade ou vir também com um déficit de atenção, né? Então, pode gerar os dois. Mas o acordo geral é que a criança seja uma criança inteligente, né? Que ela desenvolva ou tenha uma inteligência na média ou acima da média. Algumas crianças que têm deficiência mental, ela pode caracterizar uma instabilidade, uma desorganização, mas não que seja a hiperatividade, mas é voltado para a deficiência mental dela. Alguns pais, até por falta de informação, né, como a senhora mesmo pontuou aí, né, não entendem o que está acontecendo com a criança. Às vezes a criança, por exemplo, não tem uma atenção a uma determinada coisa, e há outras crianças que têm uma atenção acima do normal, têm uma inteligência acima do normal, como a gente pôde acompanhar aí no caso da Beatriz na nossa matéria. Geralmente, quais são os principais sintomas da criança ou da pessoa que tem, né, esse transtorno? Quais orientações que são primordiais para os pais que estão nos acompanhando neste momento, doutora Flávia? Alguns pais chegam a dizer que o filho não tem hiperatividade porque tem momentos em que ele se concentra em algo e ele vai e leva até o final. Mas é porque aquele assunto ou aquela atividade está chamando a atenção dele. Mas eles são muito mais voláteis em relação à atenção. Eles precisam de muita estimulação. Então, uma das coisas que você vai perceber é quando o filho precisa de muita estimulação, tem a parte do enfrentamento, porque tem a hiperatividade com a impulsividade. Ele não tem noção do perigo, ele se lança, ele se joga, ele sobe em escada, ele sobe em grades, ele consegue até no berço, pequenininho, às vezes com 1 ano, 9 meses e tal, ele consegue levantar o colchão e passar pelas grelhas eu já vi um bebê fazendo isso. Nossa. Né? E ele passa para atingir o que ele quer. Outros sobe até no berço e ele consegue desligar o ventilador, a luz e tal. Interessante que os pais devem ficar atentos a esses indícios, não é? A esses detalhes, porque uma criança, por exemplo, de 1 ano e pouco, né, ter uma percepção dessa realmente é incrível para a idade da criança, não é? Às vezes adultos demoram tanto tempo, né, para aprender uma determinada estratégia, por exemplo, no caso a criança quer sair do berço, aí levanta o colchãozinho e passa ali pela grade, por um espaço que possivelmente deva ter. Então é de uma inteligência, não é? De uma estratégia muito interessante, uma criança de 1 ano, não é? Por isso que os pais devem ficar atentos. Agora, os principais indícios, doutora Flávia, que as pessoas já devem observar nos filhos. Quando você perceber ele vai iniciar uma coisa, termina, não termina, aí já inicia outra, aí já pega um brinquedo, aquele já não está gostando, vai para outro, não é? Chega na sala de aula, termina logo, às vezes termina logo o exercício dele e já vai mexer com um, puxa o cabelo do outro e tal. Aí esses são os comportamentos de enfrentamento que a criança pode ter. Existe um transtorno específico, que é o de enfrentamento à autoridade,
que aí a gente faz um diagnóstico diferencial. O que seria, no caso? Ele passa por esse enfrentamento, mas é só a nível de autoridade. Então, ele agride, ele grita com a mãe e tal, mas é um transtorno de desenvolvimento dele voltado ao enfrentamento com a autoridade. A hiperatividade, não. Ele já envolve outras coisas. Esse é um dos pontos, digamos assim, negativos desse transtorno ou não? Essa questão de transpor a autoridade? Não, é para diferenciar. Existe Diferenciar, um transtorno que ele vai agredir ou ele vai manipular os pais ou quem quer que esteja junto dele, e aí ele começa com 4, 5 anos, que é a fase da independência, em que ele vai começar a enfrentar. E aí ele vai precisar de limites e ele pode estar dando indícios que tem um transtorno específico desse caso, não a hiperatividade. A hiperatividade ele vai ter dificuldade na parte escolar, de concentração, pode acontecer, dele prestar atenção na aula. Não, eu já sei. Ele interrompe as pessoas antes que ela conclua o pensamento delas e tal. E essas intervenções rápidas de pensamento, aí já são indícios que podem levar a uma hiperatividade. Agora, no meio acadêmico não, mas vamos colocar logo no início, na fase inicial mesmo da vida, no caso dentro da escola, não é? Será que os professores, ao seu ver, doutora Flávia, estão preparados para identificar esses indícios nos seus alunos? É claro que numa sala de 30, 40 alunos é meio complicado, né? Saber um pouquinho de cada um aí, mas há professores que são bem atentos e observadores e observam essas questões, mas há como observar dentro de uma sala de aula com tantas crianças ali juntas, reunidas? Existe todo um preparatório da própria Secretaria de Educação e outros, no sentido de treinar, instrumentalizar os professores para saber lidar numa situação dessa. Até porque são novos desafios, não é? Exato. Hoje já temos a percepção, a ciência já tem a percepção de algumas doenças, de alguns déficits, de alguns efeitos comportamentais, algumas mudanças comportamentais. Então hoje já se tem um acervo, digamos assim, de conhecimento maior do que antes. E há possivelmente uma preparação para isso, não é? Por isso que a responsabilidade do professor no manejo das atividades escolares. Eu tenho que trabalhar porque existem, tecnicamente, 3 formas de processamento de informação. O auditivo, o visual e o sinestésico. Então, o auditivo, aquele só o professor falando, ele entende. O visual, mostrando as figuras e as falas no PowerPoint ou qualquer outra coisa, vai prender a atenção. E o sinestésico, que só prende a atenção fazendo, manipulando objetos e tal. Então, se a sala de aula tiver promover uma aula interativa em que os alunos possam participar da aula, eu estou trabalhando com a educação inclusiva, né? Que esse é o principal objetivo desse ano, seria a educação inclusiva, porque eu vou trabalhar com os diversos aspectos. Eu tive um aluno que eu estava como psicóloga de uma escola e ele tinha um déficit auditivo, só que os pais nunca perceberam. Ele chegou na adolescência e quando eu fui dar um aviso para ele, ele me botou o outro ouvido. E eu perguntei o que é que ele ouvia naquele ouvido que eu queria falar. Ele dizia só um som e tal. Ele vai ter complicações na área escolar e aí vão colocar como se ele não tivesse inteligência para isso, quando na realidade ele tem um déficit auditivo, né? Então, observar também, esse menino é hiperativo? Não, ele está com algum déficit ou visual ou auditivo, né, que pode estar dificultando ele prestar atenção à aula. Então, é isso que tem que verificar. Uma coisa importante, os professores devem ficar atentos a esses indícios que costumam apresentar numa sala de aula de 40, 30 alunos, realmente é muito complicado. E os sintomas do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, mais comuns na vida adulta, também é um outro ponto que a gente vai explorar aqui durante a nossa conversa. A vida adulta são problemas de desatenção para tarefas simples do cotidiano e do trabalho também, da vida profissional também, bem como a memória também. Não raro, os hiperativos são esquecidos, inquietos, impulsivos e vivem mudando de assunto. Por ter dificuldade em avaliar o próprio comportamento, podem ser considerados egoístas. Em 80% dos casos, a origem é genética e um parente de primeiro grau tem o risco em apresentar o transtorno aumentado de 2 a 8 vezes. Não é isso, doutora Flávia? Exato. A gente vê que informações chegando às pessoas fica mais viável. A gente percebe, não é, que as coisas começam o quebra-cabeça começa a se montar. As pessoas às vezes não entendem o comportamento de uma pessoa, né, e às vezes julgam
de forma errada, sem buscar um conhecimento prévio, né, mais aprofundado talvez aí de cada pessoa. Por isso que é importante chegar ao conhecimento, informação às pessoas. Bom, a gente vai dar uma pequena pausa aqui, peço licença à doutora Flávia Pussa, que é psicóloga especializada em psicoterapia, e vamos conferir neste momento a previsão do tempo para hoje. A previsão para a região metropolitana é de muita chuva, como você pode observar na imagem da capital pernambucana. Quase não conseguimos perceber aí os prédios, olha só, por causa do momento que está nublado, inclusive. E a chuva pode durar todo o dia e também durante toda a noite, hein? Em Recife, a máxima prevista é de 27 e a mínima pode chegar a 22 graus. Em Olinda, a máxima também aí é prevista, né, de 29 e a mínima pode chegar a 22, como em Recife, né, acontece, a máxima é essa para Recife e para Olinda também. Em Caruaru, a máxima é de 21 e a mínima pode chegar a 19 graus. Conferimos aí, portanto, a previsão do tempo. Vamos a um breve intervalo. Você aproveita essa pausa, esse intervalo e interage aí conosco, participa da nossa pesquisa de hoje, da nossa enquete. A pergunta é a seguinte da nossa enquete de hoje. A pergunta é se você acha, né, que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade deve ser mais divulgado entre a população. O governo deveria se mobilizar, né, para trazer à tona essa informação, né, esse serviço de informação, de comunicação às pessoas com relação ao transtorno. Você acha que sim ou você acha que não? Você participa aí conosco através do 3424-1977, 3424-1977, ou manda sua mensagem também através do nosso Facebook, pelo facebook.com/assunto do dia. Daqui a pouco a gente volta. Muito bem, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e eu tenho um recado especial para você. Você conhece o Colabore? Não conhece o Colabore? É o mais novo aplicativo da Rede Brasil, hein? Desenvolvido para tornar você parte da nossa equipe. Através do aplicativo, você pode participar da nossa programação enviando fotos, vídeos ou, se preferir, mensagens de textos e áudio. Baixe agora mesmo o nosso aplicativo que já está disponível para o smartphone, para os tablets, isso no formato Android, na loja virtual da Google. O endereço é o Google Play Store. Você lá procura, baixa, tá certo? E faça o login com a sua conta do Google ou também do Facebook. Colabore também com a Rede Brasil de Comunicação. Bom, e nesse momento eu queria chamar a sua atenção. Hoje estamos conversando aqui sobre um tema muito importante, principalmente para os papais, né? Para os professores também ficarem atentos ao transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. E esse distúrbio não é novo, nem reflexo da vida de cada dia mais corrida. Já no século XIX, passou a ser descrito por especialistas. Desde a década de 1980, passou a surgir nas classificações internacionais. O primeiro medicamento estimulante principal, que era a principal forma de tratamento, foi liberado para comercialização aqui no Brasil apenas em 1998. Nas últimas 2 décadas, o interesse, as pesquisas e o conhecimento sobre o tema aumentaram de forma assustadora. Isso mesmo. Há muitas pesquisas, muito investimento nessa área para se estudar melhor o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Bom, e neste momento eu quero convidar a Thalita Belo para trazer mais informações para a gente no nosso quadro É Notícia. Thalita, é com você. Olá, Felipe Cavalcante. Olá, pessoal do estúdio, telespectadores queridos do Assunto do Dia. O destaque que queremos trazer hoje está no site G1. Brasil gasta mais de 1,8 bilhão por tratamento inadequado ao TDAH. Um estudo de pesquisadores das mais importantes universidades brasileiras indica que o país gasta por ano quase 2 bilhões por não oferecer tratamento adequado a crianças e adolescentes que têm o TDAH. Consequência dos gastos com a repetência escolar
e com atendimentos na rede pública aos feridos em acidentes provocados pela hiperatividade. Amanhã estaremos de volta aqui na Notícia, se Deus nos permitir. Para você que nos acompanha, uma ótima quinta-feira. É com você, Felipe. Muito obrigado, Thalita, pelas informações. Você viu aí, 1,8 bilhão de reais aí investidos de forma inadequada, mas há um fundo para investimento nessa área, como a gente pôde perceber. Segundo especialistas, a prevalência na infância e também na adolescência varia entre 3% a 5%, enquanto nos adultos varia de 2% a 6%, isso com relação ao assunto que estamos conversando hoje, hein? Se não tratado, o distúrbio pode levar ainda a uma série de problemas comportamentais que a gente vai conversar melhor aqui com a nossa convidada, a doutora Flávia Pussa, que está aqui presente. E se não for tratado, né, doutora Flávia, pode trazer uma série de consequências que podem impactar a saúde da pessoa, uma série de outras questões. O que é que pode acontecer de fato, doutora Flávia? Tem várias consequências. Você se torna um adulto que está sempre saindo do trabalho, sai de uma empresa, entra na outra, porque leva a um nível de insatisfação, porque não está trazendo uma coisa nova para você. E aí são os prejuízos que eu vou ter durante o meu período. No período da adolescência, em que eu vou entrar para a faculdade, eu fico na dúvida, que carreira eu vou seguir, que curso eu vou fazer. Então, inicia o primeiro curso, depois vê que não dá certo, vai para um outro. Então, são 2, 3 anos gasto, quando isso poderia ser evitado, né? A gente observa, doutora Flávia, me permita, os profissionais da área comportamental têm uma gama de possibilidades, assim, para a gente entender melhor. A gente vê que são uma série de coisas que acontecem na mente humana e, às vezes não. O profissional de saúde, o profissional de comportamento, que estuda o comportamento humano, tem essa tarefa de tentar desvendar o que de fato incomoda ou prejudica a vida social, a vida, né, uma série de coisas, né, dentro do comportamento humano. É bem complexo, não é? A gente observa que é bem complexo. São uma série de coisas que podem acometer a mente humana, não é? É difícil, não é, lidar com isso. Felipe, a gente carregaria menos peso se a gente entrasse com a prevenção ou se a gente se permitisse olhar e buscar ajuda, né? Existem vários tratamentos, várias coisas que podem ser acionadas e esse mal ser acabado, no caso, na criança ou no pré-adolescente, ou até se você chegar na fase infanto-juvenil, né? Que poderia ser evitado, né? Então, a gente pega algumas situações em que, claro, existe o transtorno bipolar, que aí ele já contém, ele já pode conter uma hiperatividade. Então, ao mesmo tempo que é tratado o bipolar, é tratado também a hiperatividade. É possível a pessoa ter mais de dois distúrbios comportamentais, ou, enfim, no caso, bipolaridade, hiperatividade, alguma outra coisa, depressão? A junção disso tudo pode prejudicar muito a vida social do indivíduo? Né? A gente tem o transtorno bipolar, que ele pode ter a hiperatividade, o déficit de atenção. E na própria hiperatividade, eu posso ter a hiperatividade pura, a hiperatividade com déficit de atenção, ou um combinado, que é a hiperatividade, o déficit de atenção e a impulsividade, né? Agora, aproveitando esse gancho aí, para a gente tentar desmitificar algumas questões, existe a hiperatividade pura, o que seria, de fato, assim, na vida prática, não é? Que a gente possa observar e ver que a pessoa está com... É claro que a gente não tem essa aptidão, né? Vocês que são profissionais do comportamento que têm essa aptidão. Mas, no caso, é fácil as pessoas observarem, né, através dos indícios, dos rastros que a pessoa tem? Exato. Um descompasso, uma desorganização, uma forma de se postar diante da situação, isso pode ser indício da hiperatividade. A falta de prestar atenção à aula, meio disperso, voando no mundo da lua, seria o déficit de atenção. E uma pessoa mais voltada para o perigo, esportes radicais, não necessariamente, mas uma boa parte, são pessoas com hiperatividade e impulsividade, isso também seria indícios, né? Então, crianças que são colocadas em pegar no fogo, acender, botar a mão na tomada, e isso, mesmo sabendo que aquilo prejudica, aí é indício da impulsividade, e a gente vai percebendo isso, né? Então, é possível uma mesma pessoa ter tudo isso ou não?
É possível você ter um combinado disso tudo, mas também tem uma coisa que eu queria esclarecer à população. Pois não. Existe, a gente tem aqui, o único local que faz, pode ser que outro local tenha, mas que eu tenha conhecimento é o ROPE, e a pessoa pode apresentar um SDP, O que seria? que é a Síndrome da Deficiência Postural. Você vai para uma consulta normal com o oftalmologista, ele avalia você, e aí repassa para uma médica do próprio ROPE, você faz a consulta. Essa consulta é paga pelo plano de saúde, se a pessoa tiver, mas a avaliação do SDP, ela é particular, né? Embora alguns planos possam reembolsar. Mas aí, para essa avaliação, você pode desencadear uma hiperatividade, dislexia e outras coisas, mas é decorrente de uma deficiência na questão postural. Foi visto que a gente não só tem o olho, a visão, a audição, que são os nossos sentidos, mas a gente tem proprioceptores que estariam na nossa musculatura. Ou seja, não é o suprassensível simplesmente, mas há os proprioceptores. Os proprioceptores. No caso, que estão espalhados pelo nosso corpo. Pelo nosso corpo. Pelo nosso corpo. E que esse desequilíbrio, a dor crônica, às vezes dor de cabeça, uma série de outros sintomas de dores que a pessoa pode ter, pode ser atrelado ao SDP. A pessoa pode ter dislexia, dificuldade de entender, de trocar as letras, dificuldade de atenção. É como se a pessoa lesse uma palavra de trás para frente, a dislexia, é isso não? É, ou trocar pode ser o também, sentido. Né? Também. Tem a dislalia de estar repetindo a mesma palavra várias vezes, ou a gagueira, ou qualquer outra coisa, Sim. pode estar atrelada ao SDP e não necessariamente com a questão da hiperatividade. Como você disse, né? Ela tem a questão genética, mas eu posso morrer com ela sem desencadear. Fatores ambientais, até agrotóxicos, ou material de limpeza, ou durante a gravidez, a falta de oxigenação no feto, ela pode desencadear a doença. É um outro ponto que eu ia, inclusive, lhe perguntar, doutora, é sobre essa questão mesmo. É multifatorial, não se sabe ao certo o que desencadeia isso, é na formação mesmo, ali no ventre da mãe mesmo. Qual a explicação? O que a ciência diz sobre o aparecimento do TDAH? É a questão genética, né? É passado de pai para filho, de mãe para filho e tal, mas ele pode desencadear ou não a hiperatividade. Se durante a gestação a mãe for colocada num momento de estresse muito elevado, isso pode provocar alguma alteração. No nascimento, com a falta de oxigenação na hora do nascimento, a criança nascer roxinha e tal, isso pode afetar. E também na fase de pré-adolescência, o consumo de droga ou uma série de outras coisas pode ocasionar uma queda, bebida alcoólica, isso pode desencadear. Agora, voltando a falar um pouco mais sobre a questão da fase, né? Na infância ainda, a gente vai pontuar ainda a questão da fase adulta, mas no caso, na infância, ali no período escolar, essa formação dos professores, eu volto para a formação dos professores, porque hoje tem uma tendência natural das famílias transferirem essa educação e até mesmo a educação doméstica, não é? Infelizmente, para as escolas, não é? Para as escolas. Então, há essa tendência, claro que os pais devem se posicionar com relação a isso e apresentarem, né, a sua postura diante da criança, oferecendo a ela uma postura aliás, uma educação básica, uma educação doméstica que é imprescindível dentro dos lares familiares. Mas a gente observa que está sendo transferido para a escola esse dever, esse papel. E como a escola, dentro dessa perspectiva, pode perceber essas nuances, essas mudanças, esses comportamentos da criançada e para repassar isso também para os pais, né? É importante também dentro da escola ter a presença, por exemplo, de um psicólogo. É importante também ter esse profissional dentro das escolas, doutora Flávia? Eu coloco que seria imprescindível, né? Que se tivesse, porque dá toda uma orientação. Eu peguei uma vez um aluno que estava com 4 anos e trocando as letras. Quando ele já detinha esse conhecimento, olha, se a criança já falava normalmente e depois começa a trocar a letra, a mãe colocava que ele estava se filiando a um colega que fazia isso, que ele já tinha algum transtorno. Mas, na realidade, ele estava apresentando uma dificuldade na área familiar, que na casa dele estava tudo trocado. A mãe começou a trabalhar e o pai resolveu parar de trabalhar para que a mãe sustentasse a casa. E aí, nessa fase de identificação que a criança passa, estava havendo uma troca, e ele estava trocando as letras. A troca de papéis, inclusive, dentro de casa, influenciou isso dentro do rendimento escolar. Exato. E aí, quando a professora chega mais próximo da mãe
e começa a entender, a contextualizar essa criança dentro desse lar, das dificuldades ou possibilidades que essa criança tenha, isso vai favorecer a aprendizagem, porque ela vai montar a sala de aula mais adequada para receber, ela vai ficar mais próxima do aluno, né? Então, o que eu coloco era que, se os pais começarem a pegar essa relação da professora com eles, de conversar, olha, eu sou o pai, a mãe daquele aluno, não é que vai ter esse tratamento diferenciado, não. Mas é aquela questão de que a professora vai olhar com outros olhos por conhecer a história do aluno. E uma coisa importante, não são todos os pais que se interessam, por exemplo, de ir a uma reunião de pais e mestres, não são todos os pais, mas isso é tão importante assim, doutora Flávia, qual o conceito que a gente pode trazer para as pessoas que estão nos acompanhando, para os pais principalmente? Você sabe por que muitos pais não gostam? É porque eu já sei o que vai ser dito, Flávia. Sabe, é mais reclamação, em cima de reclamação, em cima do meu filho. Não é? E eles já estão cheios, porque em casa eles também têm essa dificuldade. Então, também cabe à escola remodelar a forma de trabalhar essa questão da reunião dos pais, porque o nível de cobrança é muito alto. Então, se trouxer uma relação mais amigável com os pais, a gente vai conseguir reter esses pais dentro da escola e haver uma participação melhor deles. A gente observa que há muitos preconceitos que foram fundamentados ao longo dos anos com relação ao transtorno, déficit de atenção e hiperatividade. As pessoas conceituam logo alguma coisa do campo do comportamento como algo extremamente negativo, que a gente sabe muito bem, né, doutora Flávia? E como desmistificar isso? Qual o recado que a senhora poderia passar para os nossos telespectadores, os nossos internautas também que estão nos acompanhando pela internet? Tenha muito cuidado, porque a marginalização é muito grande. Ninguém quer ficar com uma criança hiperativa, nenhuma pessoa que ajuda em casa. Tem criança, então eu não vou ficar porque vai exigir mais. Você dando um máximo de estimulação, como vários tipos de brinquedo, várias atividades para ele deixa você descansada. Então, bota a televisão, bota um videogame ou bota uma coisa de montagem. Tudo isso vai ajudar. Não é só a medicação. Existe o SDP, que você usa a lente prismática na criança e aí evita de tomar a medicação. Em Portugal, Estados Unidos, eles estão usando a estimulação eletromagnética, que são pequenas estimulações nos neurônios, para que ele possa dar uma resposta melhor a nível cognitivo. Bom, vou pedir licença aqui à doutora Flávia Pussa, ela que não é psicóloga, é especialista em psicoterapia. Daqui a pouquinho a gente volta a conversar mais sobre o transtorno déficit de atenção e hiperatividade, após o nosso intervalo, e você aproveita essa pausa e participa aí conosco, manda sua mensagem, interage aí com o programa Assunto do Dia. No próximo bloco temos outras atrações, outras informações, outras curiosidades. Participe, daqui a pouco a gente volta. Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia de hoje e neste momento, como havíamos prometido, temos muitas novidades na Rede Brasil e no programa Assunto do Dia também. Olha só, vamos conferir neste momento o nosso quadro O Direito é Seu. Olá, telespectadores do programa Assunto do Dia. Hoje iremos responder a pergunta do telespectador Josafá Pereira, que é mecânico e gostaria de saber como fica a questão do FGTS e o prazo para se reclamar na Justiça as verbas que o seu patrão não está pagando o FGTS corretamente. Recentemente o STF ele deu uma decisão importante em que passa a modificar a contagem do trabalhador poder reclamar o FGTS daquela empresa que não vem recolhendo o depósito de 8% do FGTS sobre o salário. Então, antes da decisão tomada pelo Supremo, o trabalhador que não recebia o FGTS corretamente, uma vez ajuizando a reclamação na Justiça do Trabalho, ele poderia receber nos últimos 30 anos os valores que não foram depositados corretamente a título de depósito fundiário. E a partir dessa decisão do STF, que passa a valer tanto no Tribunal Superior do Trabalho e demais justiças do trabalho, o prazo se assemelha às demais verbas
como hora extra, adicional de salubridade, adicional noturno, que é o prazo de 5 anos. Então houve um encolhimento nesse prazo que foi reduzido de 30 anos para 5 anos. Com isso, aumenta a responsabilidade do empregador e do empregado de fiscalizar, obtendo extrato na Caixa Econômica Federal, se vem sendo feito o depósito corretamente. Porque se não fizer, é importante que o trabalhador saiba que esse prazo foi reduzido e, consequentemente, aumenta a responsabilidade de estar fiscalizando se essa verba do FGTS vem sendo paga corretamente. Bom, está aí o nosso quadro O Direito é Seu, e se você pretende participar, se você deseja mandar alguma dúvida para o nosso programa, para o nosso quadro O Direito é Seu, é muito simples. Você pode visitar a nossa fanpage lá no Facebook e mandar a sua mensagem, digitar a sua mensagem, tá bom? E abaixo da sua mensagem você coloca hashtag, que é aquele, né, o signo, não é? Do jogo da velha, tá certo? O jogo da velha, tá certo? Que é o hashtag, e você coloca o nome do quadro, O Direito é Seu, hashtag O Direito é Seu. E você posta a sua mensagem lá na nossa fanpage e participa aqui do programa Assunto do Dia. Vamos ter o maior prazer, seja na área do direito trabalhista, previdenciário, direito do consumidor, enfim, seja qual for a área do campo do direito, a gente vai correr atrás de um profissional para trazer para você a informação que você deseja ter, tá bom? É aí um serviço de prestação, ou melhor, uma prestação de serviço aqui da Rede Brasil do programa Assunto do Dia. E voltando a falar sobre a temática de hoje, sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, eu venho com a seguinte pergunta para você. Isso mesmo, você tem o hábito de fazer várias coisas ao mesmo tempo e qualquer ruído normalmente o incomoda? Falar ao celular, comer, ler, mexer no computador, abrir a janela do quarto. Então, há grandes chances de você ser, né, uma pessoa que tem o transtorno déficit de atenção e claro, hiperatividade, o TDAH. E vamos continuar conversando aqui com a doutora Flávia Pussa, que é psicóloga, especialista em psicoterapia. E normalmente as pessoas começam a perceber, através desses indícios que a gente já apresentou, né, não são sintomas, mas vamos colocar assim, indícios, né, de que tenha, né, o transtorno. E é possível a pessoa se perceber, se autodeclarar que tem o transtorno? A pessoa tem essa percepção também, doutora Flávia? Geralmente a pessoa tem, porque o nível de insatisfação é muito grande. E boa parte, às vezes, fica na dúvida. Será que é o meu jeito? Será que é porque eu sou uma pessoa indecisa? Ou será porque eu não quero fechar as coisas? Mas, geralmente, isso aí pode até ser visto como sintoma. Eu fazer várias coisas ao mesmo tempo, ter uma dificuldade também de me concentrar caso tenha um barulho, uma coisa, e isso começar a irritar. Até a água, se você tiver aqui com aquela cascatazinha da água, isso incomoda, deixa a pessoa irritada, a pessoa não consegue fazer, de se concentrar em nada, né? Agora, ao efeito, é possível também a pessoa ter, ao invés de dificuldade para se concentrar em pequenos ruídos ou situações, a pessoa se concentrar demais, se compenetrar demais numa determinada coisa ou não? Exatamente quando ele percebe que aquilo chama atenção e que aquilo leva a uma curiosidade. Se a gente pudesse colocar, seria a hiperatividade junto a uma curiosidade. Eu querer ver como as coisas funcionam, como as coisas se organizam, e a partir dali, se eu pegar alguma coisa, eu fico absorto mesmo. Eu quebro tudo que está ao meu redor e só presto atenção àquilo. Alguém vai dizer, não, essa pessoa não é hiperativa porque está prestando atenção e está dando conta dessa situação. Mas, na realidade, é porque aquela situação está chamando a atenção dele. Caso pare de chamar a atenção, imediatamente ele larga tudo o que estava fazendo e vai fazer outro. Pode ser depois que ele completar a ação e pode ser no meio de qualquer ação. Você vê que é bem complexo, não é? É bem complexo, é por isso que é preciso ter um profissional especializado, devidamente especializado do campo do comportamento humano para tentar desvendar e orientar melhor as pessoas que tenham o transtorno. Bom, temos uma pergunta aqui da nossa telespectadora assídua, não é? A Eli Claudino, um abraço especial, Eli, muito obrigado pela audiência. Ela diz o seguinte, como funciona o tratamento das pessoas com hiperatividade? Passo a passo, nesse caso, doutora Flávia. Geralmente chega ao consultório de psicologia uma mãe que está com um filho com hiperatividade porque a escola o encaminhou. Dificilmente ou raramente vem direto da própria mãe chegar ao consultório. Até porque falta esse conhecimento maior, né?
ela fica achando que é porque ela tem muitas atividades em casa e não pode dar atenção, e o filho é meio agitado por conta desse contexto. Mas aí a escola que começa a pressionar a mãe diretamente para que a mãe vá em busca de um tratamento ou de uma avaliação. Nessa avaliação inicial, a gente pede uma avaliação multidisciplinar que vai envolver, no caso, como eu tinha falado, se a questão do SDP, se ele realmente está com SDP e não está com a hiperatividade. Só lembrando que seria SDP? A síndrome da deficiência postural, né? E ele vai. Ao mesmo tempo, ele também tem que fazer um RPG, ter um contato com o fisioterapeuta para ver a postura corporal dele, né? Se ele anda caindo muito, batendo nas coisas, vai colocar alguma coisa em cima da mesa. Tem pessoas que até adulto levam o nome de desastrado. Isso, né? isso. Aquela pessoa que parece que tem a mão furada. Isso mesmo. Que tudo. Isso aí é apenas uma lateralidade cruzada. O primeiro olhar nosso é com o direito, a mão que a gente escreve à direita, o primeiro passo é com o direito. Nossa lateralidade estaria ok. Se o nosso olhar for o esquerdo, a mão foi esquerda e o pé foi esquerdo, o primeiro que a gente der o passo, lateralidade ok. Mas se eu enxergo com o direito, minha mão é esquerda e meu andar é com o direito, eu tenho lateralidade cruzada e aí vai me dar essa dificuldade em me organizar diante das atividades, dificuldade de planejamento das ações, dos projetos que a gente tenha, e isso vai mascarando o resto da vida e você vai tendo aquela triste notícia de que o pessoal diz que você é desastrado, que tem mão furada, que não sabe onde colocar as coisas e que ninguém deixa você ficar junto do computador deles enquanto você está com uma xícara de café, um copo d'água, alguma coisa assim, porque sabe que você vai derramar de qualquer jeito, né? E aí seria só um tratamento, um treinamento psicomotor que poderia colocar a pessoa em ordem. Agora, há casos mais, digamos, difíceis de serem tratados, trabalhados, doutora Flávia, a senhora colocaria algum caso nesse critério ou não? Eu não colocaria difícil, eu colocaria essa disponibilidade da família de acompanhar o filho. Porque, às vezes, com a estimulação cognitiva, que se faz no próprio consultório ou em casa, com a diversificação de jogos na internet, a gente pega uns jogos de 1 ou 2 minutos no Iguinho ou qualquer outro site que tenha de jogos, e a criança vai fazendo a parte de estimulação cognitiva. E também a parte de terapia, porque às vezes a desorganização da área familiar pode estar ocasionando esse comportamento mais agitado, né? Caso a gente não consiga dar conta, aí tem a parte da medicação, que geralmente eu escolho fazer a avaliação da síndrome da deficiência postural, porque a criança bota uma lente prismática, né, que é um óculos, é incolor, não dá para ninguém ver, nem perceber, mas isso dá uma certa centralidade. Né? Então, a gente utiliza a lente prismática, não chegou ainda, está em Portugal, ainda a parte de estimulação, na parte de eletrodos, que é colocado na criança. É uma tecnologia mais, digamos, atualizada, mais atual? A gente tem, hoje em dia, o Lucilo Ávila, que ele faz essa estimulação transcraniana, mas para quadros de depressão muito grave, não na área cognitiva. Né? A gente tem em menor porte, com um outro efeito, mas também com a estimulação, a parte do déficit de atenção, hiperatividade e dislexia, isso já atuante e sendo voga em Portugal. Nos Estados Unidos, essa maquinazinha ela é vendida como é vendido aquele de medir pressão. E aí é usado de modo indiscriminado por toda a população, que é levando à estimulação de eletrodos, porque aí facilita a concentração, estimula a pessoa para a leitura, tem uma série de ganhos. Mas caso não sendo trabalhado nem tratado com um profissional adequado, isso pode também trazer prejuízos. Temos aqui a participação de um professor também aqui, olha só, lá aqui no Facebook, né, participando aqui conosco, o Júlio Pascoal, que é palestrante também, é professor e participa sempre aqui do nosso quadro, né, Dicas do Consultor, toda sexta-feira. O Júlio Pascoal diz: enquanto professor, já tenho alguns alunos com este problema, hein? E tive que aprender com eles a lidar com um aprendizado diferente. Parabéns mais uma vez à produção do programa por trazer esse tema para esclarecer as pessoas que lidam com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Obrigado aí, Júlio Pascoal, pela sua participação. E é isso, né? Muitos professores, com certeza, ao assistirem o programa, ao acompanhar aqui esse bate-papo, essa nossa conversa, doutora Flávia, vão perceber que há algum personagem, algum aluno, né, que se enquadra dentro desses sintomas, digamos assim, entre aspas, né?
né, desses indícios, né, do transtorno do déficit de atenção e hiperatividade. Agora, com relação à metodologia, uma outra coisa que eu queria perguntar. A senhora acredita que a metodologia também pode ajudar e muito na sala de aula a lidar com todas as crianças, né, com as suas diferentes formas de comportamento, enfim. É possível trazer uma metodologia que possa se enquadrar com todos, que seja de forma unilateral ou que possa estimular todos a um aprendizado? Está chegando a Recife, não vou fazer uma propaganda, né, porque eu não tenho essa autorização, mas a parte de estimulação, utilizando novas tecnologias e utilizando o computador, que interage com o aluno de forma física. O aluno vai movendo as peças aqui e ela vai tendo uma ressonância na tela do computador. E isso vai garantir essa parte da aprendizagem. Uma outra coisa que pode ser é a própria organização da sala de aula. O que muitos professores vão colocar para mim, que eu estou com 30, 40 alunos, como é que eu vou fazer uma aula que cause uma interação, que trabalhem com jogos, né? Pela própria disposição da sala de aula. Mas existe um formato que a gente pode fazer da sala que reúne os pequenos grupos e aí o professor diversifica com atividades. Cada vez mais que o professor colocar atividades em sala de aula ou levar para um centro, que a maioria das escolas tem um centro de informática, e fazer uma aula diferente, cada dia ele vai ter uma atenção melhor e vai ajudar na aprendizagem da classe como um todo. Uma coisa importante, enquanto a doutora Flávia estava falando aqui, estava meditando aqui nessa mensagem que o Ismael Silva postou aqui. Felipe, há muita dificuldade em encontrarmos psicólogos ou pessoas que lidam com o comportamento humano. E há também um certo preconceito de procurar esses profissionais. Como os pais devem proceder? Essa questão aqui que o Ismael pontuou muito bem, há um estigma ainda, não é, de se procurar um profissional da área do comportamento, um psicólogo, um psiquiatra. Há um estigma na cabeça das pessoas de que procurar um profissional dessa área é porque está com algum problema, digamos, mental, né? Vamos colocar assim, mas as pessoas que estão nos acompanhando estão entendendo bem o que eu estou falando. Há esse estigma ainda muito presente na população. A senhora consegue sentir ainda isso de forma muito latente, muito viva ou não? Tem muito grande. E são programas como esse que você está fazendo que vai desmistificando, tirando aquela ideia de que se eu procuro um psicólogo é porque eu estou doido, né? E geralmente as pessoas dizem isso. Não quero que ninguém me veja entrando no consultório para não pensarem mal ou que eu não seja capaz de fazer uma coisa ou outra. E retarda, às vezes, um tratamento que poderia ser feito naquele momento, ter mais tempo aí de tratamento para ter uma resposta mais interessante. E não se preocupe com valores. Nós temos aqui a faculdade, a Fafiri, a Católica, a Unidassal, Exuda também, não é? o Exuda. O Exuda também todos estão capacitados, têm todos os seus laboratórios que fazem todo um trabalho de psicopedagogia aplicada. E de forma gratuita, exato, né, para a população. Em algumas situações é gratuito, outras você vai pagar uma taxa. Uma taxa de manutenção, né? E tem até a PAI também. A PAI faz um trabalho muito bom também nesse sentido, né? Muito bem. Bom, agora eu peço licença aqui à doutora Flávia Pussa para a gente ter um intervalo rápido aqui. E só uma curiosidade, né? O diagnóstico do transtorno de déficit de atenção, ele é muito importante não só no curto prazo, além dos prejuízos que os pacientes apresentam pelos sintomas, e isso ao longo prazo, os indivíduos não tratados adequadamente apresentam maior risco de transtornos por uso de substâncias, de apresentarem menor escolaridade, de terem maior abandono escolar e maiores taxas de desemprego ou subempregos, maiores dificuldades também de relacionamentos, enfim. Tudo isso se não for tratado. Por isso que é importante buscar orientação, né, de uma equipe de saúde comportamental. Bom, peço licença aqui à doutora Flávia e peço licença a você também para termos um novo intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Você aproveita, manda a sua mensagem para a gente através da nossa fanpage facebook.com/assunto do dia, bem como através da nossa linha interativa, participando da nossa enquete aí de hoje, tá bom? Através do 3424-1977.
Bom, estamos de volta com o programa Assunto do Dia e vamos aprender agora a fazer aquele hambúrguer delicioso, agora aquele hambúrguer caseiro. Vamos conferir, não é, neste momento, o nosso quadro Receita do Dia com a Luciana Laluna. A receita de hoje é um delicioso hambúrguer caseiro, que é bem fácil de preparar, que você pode fazer não só para as crianças numa tarde, como também num domingo à noite, para deixar a refeição bem mais fácil e gostosa. Então vamos aos ingredientes. Vamos precisar de 3 colheres de sopa de azeite, uma cebola picada, 3 dentes de alho picados, sal a gosto, cebolinha a gosto, 2 ovos, 500 gramas de carne moída, 2 pães de forma triturados, alface, tomates em rodelas, maionese, ketchup e pães de hambúrguer. Então vamos começar a preparar. Primeiro vamos colocar a carne moída, a cebola, o alho, a cebolinha a gosto, sal a gosto, os 2 pães de formas triturados, e os ovos para dar liga. Agora é só misturar tudo com a mão mesmo, até fazer uma massa. Agora nós vamos modelar os hambúrgueres. A gente faz uma bolinha e achata. E vai modelando na mão. Você pode fazer do tamanho que você quiser. Agora a frigideira já deve estar bem quente, então a gente vai colocar o azeite e vamos fritar os hambúrgueres. Já temos aqui uns hambúrgueres prontos. Vocês podem estar fazendo, como eu falei, de vários tamanhos. Se for para festa infantil, pode estar fazendo os mini hambúrgueres também. Agora nós vamos para a montagem. Então a gente vai pegar o pão, vai abrir. Vou colocar um pouquinho de alface. Vou colocar o hambúrguer. Se você gosta de ketchup, maionese, você pode colocar também. Maionese. Um pouquinho também de ketchup. Se você quiser, também pode estar adicionando queijo, presunto, ovos, para deixar seu hambúrguer ainda mais incrementado. Eu vou colocar também aqui umas rodelinhas de tomates e vou fechar o nosso hambúrguer. Tá pronto. Agora é só ir para a melhor parte. Que delícia, hein? Muito bom mesmo. Agradecemos a Laluna por mais uma receita do dia. E neste momento vamos conferir as principais ofertas de emprego no nosso quadro Há Vagas. Bom, e no nosso quadro Há Vagas vamos conferir neste momento as principais ofertas de emprego. Temos
3 aí, não é? 3, vamos conferir a primeira delas aqui. A primeira vaga, olha só, a ser ofertada é para auxiliar financeiro. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. O salário não foi informado. Também há 10 vagas para atendente de lojas e mercados. E os principais requisitos: ensino médio ou melhor, ensino fundamental completo e experiência. A experiência não foi exigida para estas vagas, hein? O salário é de R$ 840. E também há 5 vagas para operador de caixa. E os principais requisitos: ensino médio completo e experiência de 6 meses. Já o salário não foi informado. Bom, e se você se interessou por uma dessas ofertas que apresentamos aqui no programa de hoje, você pode ir ao Sistema Público de Emprego, Trabalho e Renda, que fica localizado na Avenida Rio Branco, no número 155. Anote aí o telefone para você estabelecer contato e obter mais informações. Já pegou o papel e a caneta? Então anote. 3355-2900. Eu disse 3355-2900 e você obtém mais informações sobre essas ofertas e outras que vão surgindo constantemente. Portanto, sucesso para você! Olha, voltando aqui a conversar sobre o assunto que estamos trazendo aqui desde o início do programa, sobre o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, em anos recentes, o diagnóstico do problema, do transtorno, vem sendo profundamente questionado, tanto em termos neurológicos como éticos. Mas a gente sabe que há muitos indícios, de forma comprovatória, de que há pessoas que de fato têm um transtorno. E vamos continuar conversando aqui sobre essa temática, tá bom? Hoje contando com a presença da doutora Flávia Pussa, ela que é psicóloga e especialista em psicoterapia. E mesmo tendo essas contradições, a gente sabe que, de fato, os sintomas não, mas os indícios são bem presentes na vida das pessoas, principalmente quando chegam ao consultório, né, doutora Flávia? Exato. Por se criar uma série de coisas, não existe, ou é a própria situação em que a pessoa, o contexto em que ela vive, é que pode estar ocasionando isso, e não ser necessariamente. Alguns exames neurológicos, como eletrocefalograma, ele coloca e acusa uma atividade paroxística, que é exatamente nessa região que a gente tem no nosso cérebro e que dá uma certa agitação. Em alguns casos, isso é mais exacerbado, em outros casos, não. Às vezes, nem dá num exame neurológico que a pessoa faça, mas os indícios a nível comportamental vai declarando isso, né? Então é preciso mesmo um diagnóstico diferencial e geralmente eu encaminho para um pediatra, caso seja uma criança, para saber se não existem outras complicações, né? Outros indícios, mas a gente tira como um diagnóstico diferencial aí. Temos aqui a participação de outras pessoas também pelo Facebook, através da fanpage. Um abraço especial ao palestrante Eduardo Barros, também participando aqui. Não é? Ele diz parabéns ao programa pela temática, muito competentemente abordado. Gostaria que a doutora Flávia Pussa falasse sobre o mercado de trabalho para essas pessoas, pois sabemos que na história muitos gênios como Albert Einstein, Thomas Edison, né, portavam, aliás, o autismo, não é? Que é uma outra questão que a gente já falou aqui no programa em outras ocasiões, e ele ainda diz que, e mesmo com a patologia, eles foram extremamente produtivos. Como essas pessoas que portam o TDAH podem explorar seus potenciais e entrar no ambiente organizacional? Muito boa essa pergunta aqui do Eduardo Barros e a doutora Flávia vai poder responder. Pense numa pessoa criativa, que busca soluções imediatas, que pensam além. Esse profissional que algumas empresas vinculadas ao design ou à parte de publicidade e tal, pode se dispor, né? E quantas outras empresas vão querer de pessoas assim para o mercado de trabalho em relação a colocar na vitrine o que chama a atenção. Né? Então, não é só nesse aspecto, né, que a gente pega, mas também assim, existe um tratamento, existe um atenuante que pode ser feito, né? E ao mesmo tempo, dessas pessoas que já estão no mercado, para que elas não causem uma desmotivação, numa atividade de trabalho em que ela tenha que se superar a cada momento. É possível essas pessoas serem, digamos, por serem tão criativas,
né, elas se desmotivarem com facilidade ou não? Quando recebem uma palavra não gostei, não ficou bacana, é possível não? Com certeza. Né? Muitas pessoas estão no ambiente de trabalho desmotivada ou com um presenteísmo, que elas estão ali fisicamente, mas emocionalmente não, por conta disso, o gestor não saber lidar com essa característica que ele tem e querer colocá-lo numa caixinha engessada, de não produção ou de trabalho repetitivo. Então é bom que ele reavalie que tipo de trabalho ele está executando. E explorar, né, as potencialidades e o gestor da pessoa, explorar, né? Felipe, essa potencialidade dele, a empresa vai a 1000 por hora. Uma coisa interessante, só abrindo um parênteses aí dentro dessa questão corporativa, né, já que o palestrante Eduardo Barros, o professor Eduardo Barros tocou muito bem, essa questão das empresas hoje investirem num profissional coach. Esse profissional tem ganhado cada vez mais espaço dentro dos ambientes corporativos, das empresas, enfim, que analisa, em suma, não é, cada profissional, cada indivíduo que coopera ali naquela empresa, naquele estabelecimento comercial, enfim, e analisa o potencial, os potenciais, a personalidade de cada um. Isso aí é uma boa escolha para as empresas que estão optando por esse profissional? Bem melhor. Porque ela tem a capacidade de tirar e extrair o melhor de cada profissional que ela tenha. Se eu tiver um RH estratégico que funcione na empresa de forma estratégica, eu vou ter esse profissional lá abalizado para fazer esse tipo de orientação aos funcionários e à direção da empresa. Caso não tenha, geralmente a empresa pede um consultor, pede alguém de fora que dê esse layout, essa arrumação melhor na empresa, isso é excelente. Então, disponibilizar profissionais que tenham essa capacidade de avaliação, de análise, de crítica no ambiente de trabalho, poder promover os funcionários para que a empresa, cada vez mais, possa usufruir do melhor, do que é característico de cada um, que cada um pode contribuir para o andamento da empresa, isso é excelente. Agradecemos aí, portanto, a pergunta do palestrante Eduardo Barros, que é um palestrante também aqui da Rede Brasil, do programa Assunto do Dia é Melhor, não é? É o nosso parceiro aí, tá certo? Toda quarta-feira está aqui conosco, trazendo temas importantes, discussões importantes ao vivo aqui no programa Assunto do Dia, do mundo corporativo, enfim. E só divulgando também, né, existe aí o curso Oratória Show, com o professor Eduardo Barros e também o Saulo Veríssimo, né? Para mais informações, ele pede para divulgar aqui. Você pode obter mais informações através do número 3128 4125. 3128 4125 é o telefone do curso de Oratória Show, né? O professor Eduardo Barros e convidados, tá bom? Só divulgando aí esse evento. Bom, temos aqui também a participação de outras pessoas, é o caso da Durvanice Gouveia, lá de Casa Amarela, participando aqui conosco. A pergunta é: existe no nosso estado algum lugar específico que atenda pessoas com a hiperatividade, com o transtorno, né, de hiperatividade ou não, doutora Flávia? Tem, como eu já tinha falado antes, as universidades elas estão abertas, como também o profissional que trabalha com psicopedagogia, que pode ser o psicólogo, com a psicopedagogia, ou o pedagogo mesmo, que também faz essa atividade. Ele pode estar fazendo essa avaliação e fazendo os devidos encaminhamentos, caso seja necessário. O psicanalista, ele não trabalha diretamente com esse tipo de transtorno, ou não? O profissional mais indicado, psicólogo ou psiquiatra, não é isso? Você entrou numa briga, porque eu fazia parte do Centro de Estudos Freudianos há bastante tempo. E na época estava uma briga entre a psicanálise e a educação, embora a gente tenha vários livros enfocando as duas áreas, mas alguns entendiam como uma coisa excludente. Uma coisa é a psicanálise, de estudar a mente, de trabalhar o ser humano na parte comportamental, e a outra parte educacional. Mas já está fazendo várias atividades envolvendo a psicanálise e a educação. Há essa flexibilização no caso aí mas também, o psicopedagogo estaria mais próximo, que poderia ajudar melhor. O psicopedagogo, o psicólogo. Psiquiatra também não? O psiquiatra, caso a família opte por uma medicação, né, que passou um tempo, o Ministério da Saúde
vetando um pouquinho a compra da medicação, porque estavam se tomando de forma indevida, os alunos do terceiro ano do ensino médio tomando para potencialmente colocar como se ali eu estivesse prestando mais atenção à aula e um uso indiscriminado da medicação, né? Mas aí a gente tem o fisioterapeuta, o RPG, o ortodontista também, porque aí vê a questão da arcádia, da mastigação da criança, isso também contribui, e o pediatra também, caso seja uma criança. Muito bem, está aí a orientação importante da doutora Flávia Pussa. Temos aqui também outras mensagens, outras participações. É o caso da Lenaureia, eu acho que é isso, não é? Pela letra aqui, não é? Lenaureia Barbosa, na verdade é a produção que anota aqui, não é? Mas a letra é bonita, hein? Olha só, a letra é bonita. Mas a Lenaureia Barbosa, lá do Cabo de Santo Agostinho, nos acompanhando pelo canal 28, né? Lá no Litoral Sul, ela pergunta: o que fazer para ajudar uma pessoa com déficit de atenção? É possível alguém próximo, mesmo não sendo um familiar, um amigo, né? Enfim, observar essas questões, esses principais indícios, né, do déficit e tentar ajudar a pessoa? Como é que a pessoa pode ajudar? Uma pessoa mais lenta, que tenha dificuldade em prestar atenção, que você repita várias coisas. Você não pode dar 5 comandos para ela. Você tem que dar um comando, 2, 3, e ela vai contando nos dedos o que tem para fazer. Entendo. Por conta da dispersão, né? Ela fica meio. Então, se eu não tenho um profissional adequado perto, em que eu vá procurar ajuda, eu posso trabalhar com a estimulação dentro de casa, fazendo joguinho de baralho, de memória, ou tirando uma peça da casa e pedindo para que ele vasculhe a casa para dizer qual foi a peça que foi tirada. E isso trabalha com a parte de estimulação cognitiva, né? Que é diferente, isso aí é bom deixar claro, de hiperatividade, não é? O déficit de atenção é uma coisa, hiperatividade é outra, não é isso, doutora? Podem vir os dois juntos, casados, né? Mas aí eu posso ter só o déficit de atenção e aí eu trabalho com toda a parte de estimulação. Tanto memória, jogo de xadrez, jogo baralho, o que tiver de jogos. Isso pode ajudar? Demais. A parte toda de estimulação cognitiva do aluno, de prestar atenção, estar mais concentrado, a parte de jogos ajuda demais. Palavras cruzadas. Música, né? Também. Música também é importante, demais, né? Eu vejo vez ou outra, não é? Alguns estudos com relação à música e há muitas pesquisas interessantes. A musicoterapia, enfim, a música nesse sentido. Em sala de aula, lhe dá um ritmo, né? Tem a questão das notas que você vai aprender, a codificar cada nota. Isso é de suma importância para o aprendizado do aluno. Muito bem. Temos aqui também, né, uma outra participação da Verônica agora, a Verônica Gabriela Rosa participando aqui conosco pela nossa fanpage. Ela diz: uma das dificuldades da escola é que alguns alunos são filhos, outros apenas foram paridos. Ela coloca essa expressão aqui, não é? Uma das dificuldades da escola é que alguns alunos são filhos, outros apenas foram paridos. É preciso entender melhor a boa educação. Começa em casa com valores, regras, bom senso e o principal, o amor. Está aqui a participação da Verônica. Obrigado, Verônica, pela sua interação aqui conosco. A Eli Claudino também, não é? Parabenizando o tema de hoje, já participou conosco aqui também. Eu queria só por falar em parabenizar, não é? Eu queria parabenizar também as seguintes pessoas que estão aniversariando hoje. A Bruna Santos, lá de Moreno. A Bruna Santos, lá de Moreno, né, está completando 7 anos de idade, 7 aninhos, né? E assiste o programa Assunto do Dia. Olha só, muito bom. Muito obrigado, viu, Bruna Santos? E parabéns, né, pela idade nova, tá bom? O Ezequiel Júnior também participando aqui. Ele é lá de Jaboatão, ele está completando 15 anos de idade. Também parabéns, viu, Ezequiel Júnior? E a toda a família também que sempre acompanham a programação da Rede Brasil. A Alana Menezes, lá de Moreno, ela está completando hoje 27 anos de idade. Parabéns tanto a Bruna Santos, ao Ezequiel Júnior e a Alana Menezes, que sempre assistem ao programa e à programação da Rede Brasil. Bom, temos aí um pouco mais de 7 minutos para a gente poder encerrar o programa, mas a gente poderia falar um pouco mais sobre esse ambiente corporativo, mundo profissional. O tratamento, por exemplo, de uma pessoa que está na infância, né? E o tratamento de uma pessoa que pode ser feito, aí a senhora vai poder falar melhor, no caso na idade adulta, não é? É bem diferenciado, a abordagem é bem diferenciada, a orientação é bem diferenciada, doutora Flávia?
Não, é praticamente a mesma coisa. Eu vou trabalhar com o RPG, a reeducação, com o fisioterapeuta, eu vou trabalhar com a lente prismática, se for necessário, eu vou trabalhar com a medicação, caso se opte, né? Eu tenho eu tenho pacientes que usam, né, a medicação, e tem outros que a lente prismáticas que optaram por isso. E o rendimento está fora do comum em relação também à lente prismática, deles usarem e estão na faculdade. No trabalho vai desenvolver tranquilamente, tranquilo, né? Sabe? O nível de produção dele aumentou, da pessoa aumentou e muito, com a questão do uso da lente prismática, então teve um salto muito grande. Hoje não está mais em teste, está já próprio para uso, no caso da lente prismática, não é? E é muito barato, assim, em comparação com outras coisas, ou o uso contínuo da medicação, você pegar uma lente prismática há uns 2 anos atrás estava R$ 125. Né? Então, em relação à medicação que você vai ter que tomar todos os dias, né? O custo mensal dessa medicação, quanto não ficaria, né? Uma Ritalina está em torno, tinha lugares que estava R$ 11, outro a R$ 22, R$ 30 uma caixinha. Você vê, existem alguns efeitos colaterais com o uso contínuo dessa medicação, doutora Flávia? Por isso que os médicos fazem muita objeção em ter que passar. Você não vê isso claramente em qualquer psiquiatra. Você diga assim, eu estou querendo usar, então ele vai pesquisar por que foi passado isso, que tipo de avaliação você fez, para que ele chegue a passar uma medicação dessa. Né? Então, pessoas às vezes com depressão, eles estão fazendo um quadro de hiperatividade e a gente precisa passar toda uma avaliação para o médico para que ele realmente passe a Ritalina, pelas consequências. Qualquer medicação tem os seus ganhos e tem as suas perdas, né? Então é melhor. Por isso que a gente observa, não é, que em todos os âmbitos é importante ter um profissional do comportamento humano para orientar dentro do trabalho, dentro da escola, enfim, é importante essa aproximação, né, das pessoas com relação ao profissional de saúde comportamental. Né? Eu acho que é importantíssimo isso, só tem a acrescentar. Ô Felipe, Sim, tem uma coisa assim, no CIPA, que são aquelas reuniões que as empresas fazem, de poder ter isso, um profissional que vá orientar e passe um teste para saber quanto daqueles funcionários podem estar desencadeando ou estar desencadeando a hiperatividade e já entrar com uma ação profilática ali mesmo, naquele encontro. Porque né? até no âmbito profissional não existe só a questão do TDAH, mas existe a questão da depressão, que é um outro mal aí do século. Tem a questão também do síndrome de burnout, ou burnout, né? Enfim, né? É um outro dilema aí a ser trabalhado, que os profissionais adoecem dentro do âmbito profissional. Enfim, há outras questões mais que um profissional de comportamento humano poderia ajudar em muito. Tem um levantamento que foi feito e eu estava vendo com uma empresa em Suape para medir a saúde mental do trabalhador, que não é feito, para exatamente ver o nível do presenteísmo que ocorre nas empresas, da não produtividade daquele funcionário. E por conta de um funcionário que suicidou-se dentro da empresa. Então, são essas coisas que a gente vai ressaltar com a saúde mental do trabalhador. Tem uma pergunta da Noêmia, lá da Madalena, não é? No bairro da Madalena. Ela diz o seguinte, o filho dela é incontrolável, a Noêmia está dizendo. Em alguns momentos, ela chega a amarrar ele na cintura, pois se deixar ele vai virar a casa toda de cabeça para baixo. O que ela deve fazer, a pergunta dela, ela quer saber o contato também da consultora da doutora Flávia, não é? Enfim, no final do programa aí, a gente pode postar lá na nossa fanpage, mas no caso aí dela, da Noêmia, qual a orientação, doutora Flávia? A dinâmica familiar. Essa mãe precisa entender que ela está com o filho, que ele precisa de estimulação. Então, aquela ideia que ela tem de que ela vai ter aquele tempo de arrumar a casa, não, eu tenho que ter uma vasta estimulação para que essa criança seja estimulada a cada momento e que ela pare a atividade dela para dar uma atenção a ele. Um exemplo prático. Caso contrário, não vai adiantar, não. Um exemplo prático, doutora Flávia, que ela pode fazer. Exatamente assim, botar vários tipos de brinquedo que chamem a atenção. Em alguns momentos, a cada 5, 10 minutos, ela para a atividade que ela está, sente e vai brincar com ele. Depois deixa ele 10 minutos lá brincando e estimula com várias outras coisas. Sai, vai fazer o que ela quer, volta, passa 5 minutos com ele.
É dessa maneira. A ideia é deixar ele intertido, não é? Exato. Estimulado com uma série de questões, não é? Exato. Muito bem. Bom, eu queria só agradecer aqui rapidamente, mas eu queria só trazer a resposta do nosso público com relação à nossa enquete, enquanto estávamos conversando aqui. Estava passando aí no rodapé, as pessoas estavam acompanhando, não é? A nossa enquete de hoje, que vem com a seguinte pergunta: você acha que o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade precisa ser mais divulgado e conhecido pela população? 98%, doutora Flávia Pussa, responderam que sim. É preciso haver mais divulgação, mais informação para a sociedade conhecer mais sobre o transtorno. E 2% responderam que não. Está aí a resposta do nosso público. Já era esperado isso, não? Já, muito. Né? Embora seja tão falado nos ambientes escolares, mas pela não ida aos pais à escola, eles ficam sem ter essas informações que são importantes. Né? Doutora Flávia Pussa, foi um grande prazer recebê-la aqui no programa de hoje. Nós obtemos muitas informações. Acho que a nossa entrevista, a nossa conversa foi muito boa e agradecemos e esperamos vê-la aqui em um próximo encontro no programa Assunto do Dia. Obrigado, Felipe. Espero que tenha orientado e ajudado aos nossos telespectadores e internautas que acompanharam aí, não é, através do portal da Rede Brasil, pelo rbc1.com.br. Ajude a divulgar a Rede Brasil, divulgue aí onde você mora, divulgue nas redes sociais, na sua fanpage, na sua página pessoal, enfim, divulgue, com certeza aí tem uma programação interessante para a família, para você, enfim. E lembrando que amanhã, se Deus quiser, estaremos de volta com um tema muito interessante. Você pretende aí abrir, não é, um comércio na área de bolos e ornamentação de bolos, confeitaria? Então você não pode perder o nosso encontro amanhã, na sexta-feira. Temos esse encontro marcado, você já pode mandar a sua mensagem. E não esqueça, debater o conhecimento é de suma importância. Um abração para você e até o nosso próximo encontro.